O Hezbollah não é apenas um grupo armado, e talvez esse seja o primeiro erro de quem tenta entender o que está acontecendo, porque quando ele se move, é raramente por um único motivo. Essa fala parece só mais uma dentre muitas, mas dentro do contexto certo, ela pode significar muito mais. Na superfície, o Hezbollah aparece como mais um ator em meio às tensões do Oriente Médio. Trocas de ameaças, movimentações na fronteira e declarações que já vimos antes. Para a maioria, isso é só mais um capítulo de um conflito que nunca termina. Mas essa visão ignora um detalhe fundamental. Se você acha que o Hezbollah é apenas um grupo armado, então você ainda está olhando para a superfície. O Hezbollah não controla apenas armas. Ele controla vidas, hospitais, escolas, assistência social, segurança e, em algumas regiões, ele é o próprio Estado. Mas nada disso existe por acaso. Existe um elo que sustenta tudo isso. O Hezbollah não age sozinho. Ele é financiado, treinado e estrategicamente alinhado com o Irã. Isso muda completamente o jogo, porque o Hezbollah deixa de ser um grupo local e passa a ser uma peça em um tabuleiro global. E é aqui que tudo fica mais perigoso, porque muitas das batalhas não aparecem nas notícias. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e é isso que explica por que esse conflito nunca acaba. Quando a gente olha para o Hezbollah, é fácil pensar em um grupo armado, apoiado por um país atuando em um conflito. Mas isso explica apenas a superfície, porque existe uma estrutura que continua funcionando mesmo quando não há guerra. O Hezbollah não sobrevive apenas de apoio político ou militar. Ele construiu algo muito mais difícil de enxergar. Um sistema financeiro próprio, como se fosse um banco paralelo, fora do controle do Estado, do sistema tradicional e baseado, muitas vezes, em dinheiro vivo. Uma das peças centrais desse sistema é uma instituição chamada Al-Qard Al-Hassan. Oficialmente ela funciona como uma organização social, oferece empréstimos, apoia famílias, mas na prática, ela funciona como a base financeira do grupo. É como se dentro de um país em crise, um grupo criasse o próprio banco, pagasse salários, financiasse suas operações e ainda mantivesse apoio da população. E isso muda completamente o jogo, porque significa que o Hezbollah não depende da guerra para existir. Ele depende de fluxo, de dinheiro constante, de um sistema que continua rodando todos os dias. Mas essa estrutura não está só no Líbano, ela se estende muito além. O Hezbollah opera fora do Oriente Médio, na África, na Europa e também na América do Sul. Regiões como a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina já foram apontadas como áreas de operação indireta. E isso não acontece com tanques ou soldados. Acontece com empresas e comércio, com dinheiro circulando, lavagem de dinheiro, empresas de fachada, atividades que parecem comuns, mas fazem parte de algo muito maior. É como uma rede silenciosa que se mistura ao mundo normal sem chamar atenção. E talvez o ponto mais difícil de perceber é que muitas dessas operações parecem completamente normais, como empresas de comércio, construção, venda de produtos e até coisas simples como carros usados. Existe um método usado nesse tipo de operação, em que produtos são vendidos com valores manipulados para misturar dinheiro legal com dinheiro ilegal. Esse processo tem um nome técnico, mas o efeito é simples. Dinheiro de origem duvidosa entra como se fosse legítimo. É como usar uma loja comum para esconder o caixa real acontecendo nos bastidores. Para quem olha de fora, é só um negócio. Chegavam várias caixas e sempre em horários estranhos. Ninguém explicava exatamente o que era. Mas por trás pode estar financiando algo completamente diferente. E quando você junta tudo isso, um sistema financeiro próprio, uma rede internacional e operações escondidas em atividades comuns, o Hezbollah deixa de ser apenas um grupo armado e passa a ser uma estrutura que continua funcionando mesmo quando o mundo acha que está em silêncio. E é exatamente isso que quase ninguém percebe. Mas existe uma parte ainda menos visível dessa estrutura. Porque para que tudo isso continue funcionando, não basta ter dinheiro circulando. Esse sistema precisa se mover, precisa trazer recursos de fora, precisa manter um fluxo constante de armas, tecnologia e equipamentos, e isso não acontece por caminhos oficiais. Grande parte desse movimento acontece através de rotas de contrabando, fronteiras pouco controladas, corredores logísticos improvisados, caminhos que mudam constantemente para evitar rastreamento.
Em regiões próximas à Síria, por exemplo, essas rotas funcionam como verdadeiras linhas de abastecimento, por onde entram armas, peças, equipamentos e tudo o que mantém a estrutura ativa. E isso não é nada ocasional. É contínuo, é organizado e é adaptável. Quando uma rota é descoberta, outra já está em funcionamento. Quando um caminho se torna arriscado, ele é substituído por outro sem anúncio, sem visibilidade e muitas vezes utilizando meios que parecem completamente comuns. Peças de tecnologia, por exemplo, podem ser compradas legalmente em países da Europa, em componentes sem levantar suspeita, e depois enviadas por etapas até serem montadas em outro lugar. Como no caso de drones, que não chegam prontos, mas são construídos a partir de partes que viajaram sem chamar atenção. E isso muda completamente a forma de entender o poder do Hezbollah. Porque o poder não está apenas no que ele tem, mas em como ele consegue continuar recebendo, se abastecendo e operando mesmo sob vigilância. E quando você olha mais de perto, percebe que isso só é possível por causa da forma como ele está estruturado. Porque o Hezbollah não funciona como uma organização tradicional. Ele funciona como uma rede, formada por células independentes, espalhadas em diferentes países. Algumas dessas partes operam na legalidade, já outras completamente fora dela, e muitas transitam entre os dois mundos ao mesmo tempo. O que torna tudo muito mais difícil de identificar, porque não existe uma linha clara separando o que é legal do que não é. E isso cria um tipo de proteção estrutural, porque quando uma parte é atingida, outras continuam funcionando. Quando uma célula é interrompida, outras assumem o fluxo. E quando uma conexão é cortada, outras conexões já estão formadas. É como tentar desmontar uma rede que não depende de um único ponto e que continua se reorganizando o tempo todo. E é exatamente por isso que o Hezbollah não desaparece facilmente, porque ele não está concentrado em um só lugar. Ele está distribuído. E isso leva a um último ponto que raramente é dito. Grande parte dessa estrutura também se sustenta através de atividades ilícitas, e não como exceção, mas como parte do modelo. Tráfico, contrabando, falsificação e comércio ilegal. É como se a estrutura tivesse múltiplas entradas de recurso funcionando simultaneamente, algumas visíveis, outras completamente fora do radar. E isso garante uma coisa essencial: continuidade, porque quando uma fonte falha, outras continuam alimentando o sistema. E no final, o que você tem não é apenas um grupo armado bem financiado, mas uma engrenagem complexa que combina dinheiro, logística, rede e operações paralelas, funcionando ao mesmo tempo e se adaptando constantemente. E é isso que torna tudo tão difícil de parar, porque não depende de um único fator. Depende de um sistema inteiro que continua operando mesmo quando ninguém está olhando. E quando você junta tudo isso, um sistema financeiro próprio, uma rede internacional e operações escondidas em atividades comuns, o Hezbollah deixa de ser apenas um grupo armado e passa a ser uma estrutura que continua funcionando, mesmo quando o mundo acha que está em silêncio. E é exatamente isso que quase ninguém percebe. E, quando você entende como essa estrutura funciona, começa a perceber outra coisa, que tudo isso não atua apenas em um só lugar e afetando a vida de alguns, mas atua em vários lugares e afetando a vida de milhões. No final, o Hezbollah não atua apenas durante a guerra, mas atua todo o tempo e em todo lugar, deixando milhões de famílias com medo e sem a certeza do futuro. Porque o Hezbollah é uma estrutura que não depende de um único líder, não depende de um único território e que continua funcionando mesmo quando tudo ao redor entra em colapso. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Nem todo conflito termina, alguns apenas continuam.